Olá, queridos internautas. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Este trabalho aqui é a continuidade do trabalho anterior. A segunda parte deste trabalho vem falar ainda sobre a vinda de Cristo. No trabalho anterior nós abordamos alguns assuntos e falávamos a respeito da igreja brasileira. A igreja brasileira, ela ainda vive no seu apogeu, na tranquilidade, vida sossegada, vida regalada. Temos arbítrio para desenvolver nossos pensamentos e ideologias. E a minha fala, ela é uma forma de advertência para que tenhamos o entendimento pleno a respeito da vinda de Cristo. E como nós falávamos anteriormente a respeito deste evento ímpar que virá sobre a terra, precisamos ser sinceros, mostrando dentro das Escrituras a respeito disto. Então, como nós pregamos o Evangelho e defendemos a forma profética das Escrituras a respeito do resgate da igreja, a linguagem mais popular é arrebatamento, certo? É real que Cristo tirará os seus servos deste mundo até que tudo esteja preparado. Nós temos que nos assegurar dentro das Escrituras. As Escrituras, elas nos mostram a realidade da vinda de Cristo. Porém, os homens tentam dividir em episódios. E como eu falava a vós outros que me ouvis, o fato de nós pregarmos esta verdade não nos dá o direito de incluir nossas ideologias dentro de uma interpretação meramente humana. A palavra de Deus, ela é firme, ela é verdadeira, ela é inabalável. E todos quantos usarem desta verdade precisam ter o pensamento de que precisa haver esta conexão. Esta conexão, ela tem que haver entre o indivíduo e a palavra, entre a palavra e o indivíduo, conforme registra João, capítulo 15, verso 7. Queridos, se nós fôssemos falar de um arrebatamento secreto, nós estaríamos de primeira mão fazendo acepção entre os outros povos que tiveram uma confissão de fé em Cristo. Por quê? Porque nenhum texto nas Escrituras afirma isto. Os homens tentam assegurar suas falas porque querem assegurar suas ideologias. Eu sei que muitos poderão criticar, muitos poderão se espantar. Mas quanto mais perto estiver o grande dia, mais sincero nós temos que ser a respeito da verdade. Cristo virá. Cristo virá. E todos quantos estiverem preparados para esse momento serão resgatados com o Senhor. Portanto, meus amados, eu quero vos afirmar que não existe arrebatamento secreto. Isso é ideologia de homens. Todas as vezes que a Bíblia menciona a vinda do Mestre, ela mostra o Senhor vindo sobre as nuvens, ela mostra todo o joelho se dobrando, ela mostra todo o olho vendo. E um dos últimos episódios desta realidade era quando o Mestre estava assunto aos céus, seu momento estava chegando. Ele estava se despedindo da sua igreja, do seu povo. E nesse momento bate a tristeza no olhar dos seus servos,
ali estavam os judeus, a igreja do Senhor. E enquanto Jesus subia, ia se ocultando entre as nuvens sobre ele, ou entre eles, subindo e dando instruções aos seus discípulos, 2 varões de brancos se apresentaram perante eles. Estes 2 varões eram 2 anjos e falaram para os judeus: varões irmãos galileus, varões galileus, por que estás olhando tanto assim para o céu? Disse: olha, este mesmo Jesus que vós te vistes ir para o céu, há de vir da mesma forma como vós o vistes subir. Então essas são as promessas reais e verdadeiras a respeito da vinda de Jesus. Os homens tentam criar um privilégio à igreja moderna, à igreja deste tempo, e de que subitamente um povo será tomado sem que ninguém veja. Meus irmãos, não existe isto em todas as Escrituras. Aliás, um dos textos mais fortes que eles tentam aparelhar sua ideologia é o texto em que diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Portanto, eu quero vos dizer aqui que não saber é muito diferente de não ver. A Bíblia não diz ninguém verá. A Bíblia está dizendo ninguém sabe. Mesmo como eu agora estou gravando esse vídeo, vós outros já estáis assistindo agora, mas nem mesmo eu sei que hora sairei deste local onde estou gravando este vídeo. Eu até sei que irei para minha casa. Eu posso até programar um horário, mas eu não sei se de fato eu posso sair nesse horário. Assim é a vinda de Cristo para nós. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas isso não significa, no entanto, dizer que não veremos. Uma outra coisa também é a respeito do toque da trombeta. Eu vejo homens, ministros, pregadores ensinando o povo a se prepararem a ouvir o toque da trombeta. Querido, a trombeta tocará, ela soará, mas não é como sinal para que os homens se despertem. É um sinal de que chegou o momento de tal episódio. Aliás, o toque da trombeta que eles mencionam nem se aplica a isto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, ele começa a fazer menção destas coisas. E é interessante que ele começa a falar assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos ressuscitados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o ressoar da última trombeta, porque os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Aliás, essa palavra anteriormente que eu disse, ressuscitados, mas de fato é arrebatados. Essa expressão é usada. Portanto, o que ele está dizendo aqui? Que ante o ressoar da última trombeta acontece a ressurreição e a trasladação dos santos. Não está dizendo preparai-vos para ouvir o toque da trombeta. Está dizendo ante o ressoar da última. Agora eu vos pergunto, já pararam para pensar em quantas trombetas serão tocadas antes? São esses detalhes que eu quero levar o nosso povo, que tem o desejo de conhecer as Escrituras, a observar. E as pessoas dizem assim: ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados. Mas, queridos, a Bíblia diz ante o ressoar da última. Significa dizer que muitas outras trombetas serão tocadas antes da ressurreição dos mortos. Então, observemos com cuidado as Escrituras, porque não existe essa verdade de arrebatamento secreto, oculto. Não existe isso. Precisamos ter esta consciência, lermos a Bíblia com responsabilidade, com atenção,
para não cairmos neste erro terrível. E uma vez que disseminarmos isto, também nós assumiremos contas pelo que nós estamos a fazer com os homens. Porque tudo que se ensina se aprende, quer seja bom, quer seja mal. Isto é uma realidade, é um fato. Então precisamos ter essa consciência. Em 2 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo diz assim, ele começa dizendo o seguinte, olha, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então observe. Aí ele começa a falar a respeito disso, ele narra um evento do que acontecerá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e a voz de arcanjos e a trombeta de Deus. E novamente ele volta a falar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então todos os eventos que narra o toque da trombeta, logo em seguida apresenta a ressurreição dos mortos. Significa dizer que é um chamado para os mortos e não para os vivos. A trombeta que os vivos precisam ouvir, ela está sendo tocada agora. A palavra, a pregação. Esta é a trombeta que crente tem que ouvir, quem está vivo precisa ouvir, este toque. Está sendo tocado a primeira trombeta, que é a anunciação da palavra. O Evangelho é a primeira trombeta de Deus, podemos classificar assim, como aviso a todos os homens. É uma advertência, é um chamado. Se não ouvirmos este toque de trombeta agora, não ouviremos o segundo toque, o terceiro toque, o quarto, o quinto, o sexto, até que chegue o último toque. Então compreendam que a trombeta que nos é incentivada a ouvirmos, ela está sendo tocada. Aquela trombeta que a Bíblia anuncia é um chamado, é a voz de Deus para que os mortos ressuscitam. E todos os eventos passam a acontecer a partir daí. Então, todas as vezes que a Bíblia apresenta a vinda de Cristo, vai apresentar sinais antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E após o Senhor se manifestar em glória, os anjos, ele dará ordem aos anjos para que dos quatro cantos de uma extremidade do céu ajunte os seus escolhidos. Essa é a realidade a respeito deste assunto. Temos muito o que falar, mas espero que isto sirva de inspiração primeiramente a vós outros podeis voltar às Escrituras. E sempre que alguém querer vos perturbar o espírito com palavras desconsolidadas, pedem a eles a prova. Aonde está escrito? Aonde está registrado? E leiam o texto, leiam os versículos, leiam os capítulos, dentro de uma interpretação assertiva, procurando interpretar dentro da realidade da palavra o contexto que está falando. E só assim vocês irão entender a respeito do que de fato a Bíblia está tratando naquele momento. Eu espero que vós outros podeis compreender esta nossa contribuição e muitos outros trabalhos nós teremos pela frente, dando continuidade a esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Este é o meu canal e quero que vós outros possam estar sempre conosco. Traremos assuntos maravilhosos. Estes primeiros vídeos são para que ganhe força o nosso canal e assim nós estaremos sempre por aqui contribuindo convosco. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe.